A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no canal Encontro de Cristão. Meu nome é Gustavo Santos. Aperte o sininho e se inscreve para que você fique sabendo do nosso conteúdo. Compartilhe para que essas mensagens cheguem para mais pessoas, porque o nosso intuito aqui é pregar o verdadeiro evangelho. Hoje eu vou estar lendo Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Vou estar lendo um pouco uma passagem de Paulo, mas nós vamos mergulhar também no ministério de Cristo até chegar na verdadeira igreja de Deus. De agora, Gálatas capítulo 6, versículos 17. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Jesus se prepara até os 30 anos, lendo as Escrituras e estudando para quando começar o seu chamado, ele estivesse pronto. Irmãos, Deus gosta de pessoas que se mergulham e querem o seu propósito, porque até Jesus veio para que se cumprisse as profecias. Ele desceu de sua glória e veio como servo, para que nós hoje estamos na dispensação da graça, por causa dos seus sacrifícios. Então, ele vai ter um encontro com João Batista para o seu batismo. João Batista preparava sua chegada batizando e gritando que as pessoas se arrependessem de seus pecados. Só que Jesus não havia pecado, mas fazia tudo o que o Pai mandava. Então, Jesus começa seu ministério, escolhendo seus discípulos para os preparar. Jesus tinha autoridade de expulsar demônios, curar enfermos e pregava o evangelho, o seu evangelho, porque o evangelho é dele. Então é chegada a sua hora de se entregar para salvar o mundo de seu pecado. Depois de sua cruel morte, ele ressuscita ao terceiro dia. Então ele vai ter com seus discípulos, mas é chegada a hora dele ir para o Pai. Mas Jesus promete a eles que o Espírito Santo ia vir para consolá-los. Então, no dia de Pentecoste, veio um vento impetuoso, e eles saíram dos montes onde estava, falando em línguas diferentes e cheios de autoridade, para que os seus ministérios... Porque, irmãos, depois do dia de Pentecoste, eram ovelhas, e se tornaram ovelhas poderosas por Deus, que Deus revelou os seus dons para edificar a sua igreja. Então havia um homem chamado Saulo, que os perseguia a igreja, e ele estudava com Gamaliel. Gamaliel, irmãos, era um dos escribas, e eu acho que ele, se eu não me engano, ele era um dos fariseus da época que mais entendia a palavra, e Saulo era um dos estudantes de Gamaliel. Então Saulo fazia de tudo para Deus, porque ele sabia todas as leis, e então ele perseguia os cristãos achando que ele estava fazendo o correto. Ele estava até na morte de Estevão, segurando as toalhas quando Estevão foram apedrejados. Então, Paulo em Atos capítulo 9, ele pede permissão às autoridades da época para ir a Damasco, perseguir os cristãos que estavam em Damasco. E então no caminho, veio o Senhor Jesus e o cercou. Em uma intensa luz, ele fica cego. E na luz e na sua visão, Jesus Cristo falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro era para ti chutar contra os grilhões. Irmãos, eu entendo que ele estava tentando fazer o correto, ele estudou a lei, então ele se entregava às leis que ele havia estudado. Então, na intuição de Paulo, ele estava fazendo o correto. Então, Cristo fala que ele estava chutando contra os grilhões, ele não estava fazendo o certo. E ele, tremendo, ele disse: Senhor, que tu queres que eu faça? E disse: levanta-te
e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Então, ele vai para uma cidade chamada Direito. E então, ele tem uma visão que Ananias ia entregar a visão a ele de volta. Então, Cristo aparece a Ananias. E Ananias diz para Ananias entregar a visão a Saulo. Eu vou tentar enfatizar como Cristo falou para Ananias. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando, e em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias estava e impunha as suas mãos sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. E ele disse: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E então Jesus vai responder a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei que grandes coisas ele tem a sofrer por causa de meu nome. Então, irmãos, quando o verdadeiro chamado de Paulo era sofrer para carregar o evangelho, a primeira profecia que teve, a primeira revelação que Ananias teve, Jesus já sabia que ele ia sofrer para carregar o evangelho. E então Saulo foi batizado por Ananias e começou a espalhar o evangelho em volta ali de Jerusalém, ali no Oriente, e levar até o Ocidente também. E então Saulo ele vem para uma festa que tem em Jerusalém, que eu não me lembro qual no momento. E então os fariseus e os escribas e aqueles que ensinavam ele já começou a persegui-lo. Prendeu ele, e ele ficou anos, acho que 2 anos, preso ali em Jerusalém. Aí eles queriam a morte de Paulo de qualquer jeito. Então Paulo é enviado a Roma e Paulo começa a pregar em prisões. Muitas das vezes Paulo era exposto nus pregando o evangelho, sendo apedrejado. Muitas das vezes Paulo ele sofria açoites para pregar o evangelho, irmãos. E Paulo foi marcado pelas marcas de Cristo, porque muitas das vezes Paulo ele sofria frio, muitas das vezes Paulo ele sofria aflições. E então, irmão, aqui nós vemos que a vida do evangelista e uma vida daqueles que querem seguir a Cristo e levar o evangelho, irmãos, são vidas de marcas, irmãos. Hoje em dia, nós queremos levar um evangelho nós achamos que Jesus é chaveiro, que entrega casa, que entrega carro, mas não, irmãos. O evangelho é um evangelho de marcas. É um evangelho que você vai sofrer por ele. Por que no mundo as pessoas sofrem? Por que no mundo as pessoas estão na mão de Satanás e elas não reclamam? E quando elas vêm para Jesus Cristo, elas começam a reclamar de coisas mínimas, mas elas não veem o Salvador que elas têm. Elas não se veem em estado espiritual, com o Espírito Santo todos os dias estão falando com ela. Todos os dias elas acordam e elas sabem que o reino de Deus é para elas, irmãos. E muitas das vezes as pessoas querem reclamar de marcas em Cristo. Irmão, se você veio para o evangelho, irmão, você vai ter marcas, mas marcas para você crescer, marcas para você ter sabedoria, marcas para que você seja um homem forte, porque muitas das vezes no mundo as pessoas não reclamam das marcas que Satanás traz para elas, mas quando ela está com Jesus Cristo, elas vêm reclamar de coisas pequenas, irmãos. Irmãos, o verdadeiro evangelho não é entregar chave de carro. O verdadeiro evangelho não é entregar chave de casa, não. Jesus não é chaveiro, não. Jesus veio para entregar o santo evangelho. E aqueles que amam a Deus, irmão, faz como Paulo, entrega o seu couro e fala assim: e faça suas marcas em mim. Muitas das vezes Paulo estava orgulhoso de sofrer pelo evangelho. Ele falava: se Cristo sofreu, eu também sofro. Ele se sentia no caminho de Jesus Cristo, irmãos. Você sabe que muitas das vezes você está
pulando para um lado e para o outro na cama e não consegue dormir, irmãos, são marcas do seu propósito. Irmão, você sabe muitas das vezes que você está na igreja e você vê todo mundo sorrindo e você vê que você não pode voltar para trás, porque tem muitas pessoas que estão te assistindo, tem muitas pessoas que veio para a igreja por causa de você. Você sabe que muitas das vezes a sua responsabilidade está em cima de muitas almas e você não pode voltar para trás. São marcas do Evangelho. Irmão, então muitas das vezes, irmão, nós estamos nos santificando, nós estamos nos preparando, irmãos, para sofrer pelo Evangelho, irmãos. Mas a gente nós só queremos conforto. Muitas das vezes, irmão, nós temos que se orgulhar das marcas que nós carregamos na vida, irmãos. E aqueles que entendem o seu propósito se orgulham, irmão, porque se Cristo sofreu, nós também devemos sofrer. Se Cristo está no caminho, se Cristo está no seu caminho, irmão, você tem que se orgulhar. Porque, irmão, a gente pregamos de marcas, mas na verdade nós temos tudo nessa vida. Nós temos o Evangelho de Deus para nos consolar, o Evangelho de Deus para nos dar bom ânimo, nós temos o Evangelho de Deus, o Espírito Santo para nos consolar. Irmão, Paulo sofreu de verdade, Paulo foi esculachado, Paulo foi cuspido, muitas das vezes oprimido nas multidões, irmãos. E Paulo só veio se orgulhar do Evangelho. Irmão, o que eu posso te dizer, irmão, que por mais de todas essas coisas, irmão, Paulo ele tinha alegria de carregar o Evangelho, ele se entregava. Muitas das vezes nós temos que se entregar no caminho de Deus. E muitas das vezes, irmãos, Paulo estava numa situação que se nós estivéssemos, nós não aguentaria. E ele trazia palavras de bom ânimo. E ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiado. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós estamos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa se manifestar em nosso corpo. Irmão, isso é o orgulho de ser cristão, irmão. É seguir o seu propósito e sentir que está sendo usado por Deus, irmãos. Então, irmãos, eu quero te trazer hoje as marcas de Cristo para a sua vida. O propósito das marcas, irmãos, muitas das vezes nós reclamamos das provas, mas as provas estão, irmão, as provas estão nos fortificando para que quando nós tiver a nossa vitória, nós saber administrar, para quando Deus entregar a nós uma coisa melhor, um estado de vida melhor, ou Deus nos colocar em uma liderança maior, no conhecimento social maior. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas Ele está te preparando com as marcas do Senhor Jesus, para que você possa ter sabedoria e administrar, irmãos. Irmãos, eu quero te entregar essa mensagem, irmãos, uma mensagem de fé, porque muitas das vezes, irmão, como eu te falei, as pessoas acham que Jesus é chaveiro. As pessoas acham que Jesus é um empresário bancário. Muitas das pessoas vão na igreja com temor de perder as coisas que têm. Muitas das vezes as pessoas vão na igreja procurando campanhas financeiras, campanhas campanha para ter um estado social. Muitas das vezes as pessoas olham muito para o lado. E quem está em Cristo, irmão, não tem que olhar para o lado, não. Quem está em Cristo, irmão, tem que olhar para a cruz, porque é a graça que nos salva. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne, e muitos refletem esse espinho na carne como um pecado que ele tinha, para que a graça de Cristo abundasse na vida dele e ele não se vangloriasse, irmãos. Até quando Paulo pecava, ele sofria pela ausência de Deus. Você sabe o que é ser apaixonado por Deus? Por estar sendo usado por Deus, por estar muitas das vezes afligido, como ele fala aqui, irmãos. Contudo, nós somos atribulados por todo lado, contudo, nós nunca estamos angustiados, irmão. Nós sabemos que nós temos um propósito, irmão. Nós sabemos que nós não estamos perdidos, nós temos direção para o caminho de Deus, irmãos. Nós temos um mundo vindouro, a glória de Cristo para nós, irmãos. Irmão, para as pessoas que estão desviadas, irmãos, eu queria falar também que, contudo, irmão, que o que você está sofrendo no mundo, irmão,
Muitas das vezes Deus está te marcando, tá destruindo as suas defesas para que você não tenha desculpa para ir na igreja, irmão. Para que você não tenha desculpa para se entregar no caminho de Deus. Até quando nós estamos no mundo, às vezes nós somos marcados por Cristo, para que nós possamos entender que Ele é o único Senhor e Salvador. Irmão, eu tenho uma vida marcada por Cristo, porque eu vejo que tudo o que aconteceu na minha vida foi propósito de Deus. Porque quando eu entreguei a Jesus Cristo, eu vi que eu não tinha nada, eu não tinha para onde ir. Eu vi que eu não tinha como depositar a minha esperança em nada senão nele. Irmão, então muitas das vezes Deus te marca para te trazer para o reino de Deus, irmão. Contudo, irmão, Ele nos ama. Muito melhor Deus nos disciplinar. Muitas das vezes Deus colocar nós na prova do que Ele nos abandonar. É melhor que Deus não te discipline do que Ele te abandone, irmão. Porque as marcas dele é para que você cresça. As marcas dele, irmão, era para que você não se venha refugiar em falso pastor, pois há só um pastor e ele é bom. Ele fala com as suas ovelhas, irmãos. As marcas de Cristo, irmão, estão para todo lado, irmão. Estão na sua vida sentimental, estão, irmãos, no seu espírito. Muitas das vezes as pessoas estão atribuladas, irmãos, e estão passando por um processo para que possa crescer no reino de Deus. Deus não usa o seu vaso sem marcar ele, não, irmão. Para Deus usar o seu vaso, primeiro ele marca. Deus quebra o vaso para depois reformá-lo e usá-lo da maneira que ele quer. Porque, irmão, se Deus usar o vaso do jeito que ele está, não serve. Então Deus tem que esvaziar o vaso dele mesmo, quebrar, amassar ele e fazer da forma que ele quer, para que ele possa usar este vaso. Então, irmãos, eu vim trazer esta mensagem de Paulo para você, porque, irmão, contudo, irmão, nós não estamos abandonados, irmão. Eu espero que esta mensagem chegou até você e que você possa passar ela para algum irmão que está passando pela prova, porque, irmão, muitas das vezes as pessoas pensam que a prova vem para aqueles que estão do lado errado. Acha que só desviado que tem prova. Não é não, irmão. A prova é para o cristão. Jesus falou que o seu fardo é leve. Mas, irmãos, ele prova os seus vasos para que ele fortaleça eles também. Ele não vai te prometer conforto, irmão, porque você está lutando não é contra a carne, nem contra o seu irmão. Você está lutando contra potestades do mal. Então, irmão, vamos focar em Cristo, vamos pregar o verdadeiro evangelho. Essa mensagem, irmão, tomara que se você está passando pela prova, fique firme, irmão, porque esta prova é para te fazer mais forte. Essa prova é para que você cresça no evangelho. Esta prova é para que lá na frente, irmãos, você esteja cicatrizado, irmão. Então, irmão, eu entrego esta mensagem que você possa compartilhar se essa mensagem tocou em você. Se inscreva no nosso canal e eu vou fazer uma oração final. Senhor eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem, Senhor. Que aqueles que estão ouvindo, Senhor, possam ter se identificado, Senhor, com esta mensagem, Senhor, e cresça no seu evangelho, Senhor. Traga, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, que muitas das vezes estão na prova, Senhor, e não vê razão para aquilo, Senhor, mas que ele saiba, Senhor, que a prova, Senhor, é para fazer ele crescer, para que a prova, Senhor, seja para que ele possa, Senhor, se orgulhar lá na frente de ser um vaso marcado por Cristo, Senhor. Irmãos, Senhor, eu entrego essa oração para os irmãos, Senhor, que estão precisando, Senhor, estão afligidos, Senhor, ou estão angustiados, Senhor, precisando, Senhor, de uma orientação, Senhor. Porque, Senhor, muitas das vezes, Senhor, as pessoas julgam os irmãos, mas não sabem o que elas têm no coração, não sabem que o Senhor está marcando para o seu evangelho, não sabem o propósito das marcas de Cristo. Que eles possam, Senhor, se levantar, Senhor, e ter a vitória pelo sangue de Jesus. Amém. Queria agradecer a todo mundo que estão nos acompanhando e que está apoiando o nosso canal. Que vocês estejam com a graça de Cristo. Amém.